aí, sou bom? Eu sou o Nando, sou professor de Biologia e eu vou te entregar um curso completo de Biologia aqui no YouTube, com aulas em alto nível, extremamente completas e aprofundadas. Só que para que eu consiga atingir o maior número possível de estudantes pelo Brasil, eu gostaria de te fazer um pedido. Gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e já compartilhasse essa aula com seu amigo que também está estudando para o Enem. Então bora lá, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para a aula. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Fernando Costa. Isso mesmo, espero que você tenha falado aí na sua casa do jeito que o povo gosta. É nós mesmo, quem não fala, não passa. Senhoras e senhores, estamos trabalhando, né? Viemos trabalhando aí há várias aulas a nossa relação com os vírus, né? As doenças causadas por vírus, as viroses. Já vimos várias delas e agora a gente vai ver uma virose que é uma virose, digamos que altamente letal nos seres humanos, que é a febre hemorrágica conhecida como ebola. Vem comigo aqui então, chega mais. Seguinte, a ebola ela é causada por 4 tipos diferentes, 4 cepas diferentes de vírus. Tá? Então, dentro da febre hemorrágica ebola, você tem 4 tipos de vírus diferentes que causam essa doença. Tá? Quais são esses tipos? O ebola ele é um vírus de RNA. Tá? Por que ele tem esse nome? Em 1976, foi isolado o primeiro vírus de ebola que surgiu no mundo em laboratório. E esse primeiro vírus, ele é de uma região, se não me engano, do noroeste do Zaire, né? Esse país lá da África, no noroeste do Zaire, que fica próximo a um rio chamado Ebola. Então, por isso que deram o nome de ebola, né? Mas a doença mesmo que ele causa é uma febre acompanhada de várias hemorragias, por isso que ele é muito perigoso e altamente letal. Então, por que ele chama ebola? Porque em 1976, que foi onde foi descoberto, digamos assim, onde que apareceu o primeiro vírus, né? Apareceu nessa região lá do Zaire, desse país lá da África, que é próximo a um rio chamado de ebola, por isso que deram esse nome para ele, tá bom? Então a gente tem os tipos, esses 4 tipos de ebola diferentes, que são de regiões diferentes, de países diferentes da África. Então você tem um ebola Zaire, você tem um ebola Sudão, você tem um ebola Bundibugyo, e você tem o ebola Costa do Marfim. Cada um desses aqui é um país da África, você pode conferir no mapa lá depois, tranquilinho. Então, em cada região dessa aqui, cada país desse, você tem uma cepa, uma variante, um tipo diferente da mesma doença, tá? São vírus diferentes, mas que causam praticamente os mesmos sintomas, que vai ser uma febre, né, como manifestação súbita de sintomas com várias hemorragias, por isso que essa doença é tão perigosa, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Quais são as características e os sintomas? Só que antes de falar das características e os sintomas, antes que eu me esqueça, vem comigo aqui, ó. Como que é feita a transmissão do ebola? Transmissão é feita pelo contato direto com fluidos corporais contaminados. Qual fluido corporal, professor? Qualquer um. Saliva, secreções, sêmen, suor. Então, ou seja, a pessoa que está com ebola, ela tem que ficar isoladíssima, tem que ficar muito isolada, porque o menor contato possível com essa pessoa você pode pegar. Então, como é que você pega? Transmissão pelo contato direto com fluidos corporais contaminados, ou seja, transmissão de pessoa para pessoa, qualquer fluido corporal contaminado, tá? Saliva, secreções, sêmen, secreção vaginal, qualquer coisa, tá? Qualquer fluido corporal que esteja contaminado, tá bom? Sintomas, características e sintomas. Então, ó, ele é um tipo de vírus que apresenta o que a gente chama de tropismo celular. O que é um tropismo celular? É um tipo de agente etiológico, é um tipo de comportamento biológico, onde que o agente etiológico, então quando a gente chama, por exemplo, de tropismo viral, então aqui a gente vai ter o tropismo celular, mas a gente pode colocar aqui também como tropismo viral, tá? Esse tropismo viral, por exemplo, é quando os vírus eles têm uma predisposição, uma tendência a atacar, a parasitar determinados tipos de células. Então você tem, por exemplo, o vírus da AIDS, o HIV, ele tem um tropismo pelos linfócitos T e os linfócitos B, que são as nossas células, uma das nossas células de defesa, um dos tipos
que a gente chama de leucócitos. No caso do ebola, ele também vai apresentar esse tropismo celular, o tropismo viral. Ele vai atacar principalmente as células hepáticas e um tipo de célula que a gente chama de células do sistema retículo endotelial, que a gente chama de SRE. Então, é o sistema retículo endotelial, SRE. Essas células, esse sistema retículo endotelial, eles vão ser de origem mesenquimatosa. O que é o mesênquima? Quando vocês forem estudar histologia, vai ter uma linha, digamos assim, né, de células, uma camada de células em alguns tecidos que a gente vai chamar de mesênquima. Então, essas células elas têm origem nesse mesênquima. Então, vão ser células que vão desempenhar diversos grupos de células que vão desempenhar diversas funções diferentes no organismo. Então, como exemplo, eu trouxe aqui para nós as células de Kupfer, que ficam, né, que são produzidas primordialmente no fígado. Você pode falar Kupfer, você pode falar Kupfer, você pode falar Kupfer, do jeito que você achar melhor, tá? Contando que você acerte a questão na sua prova, contando que você aprenda, é o que importa pra gente, tá bom? Então, essas células de Kupfer, por exemplo, elas vão ser células que vão pegar a hemoglobina, por exemplo, né, e transformar essa hemoglobina em pigmentos da bile. Isso acontece lá no fígado. Por isso que a bile ela tem aquela cor esverdeada, porque ela tem muitos pigmentos, né? Pigmentos são substâncias que dão cor, certo? Então ela tem muitos pigmentos que vão fazer ela ter aquela cor esverdeada, bem característica. Então as células de Kupfer, elas são células que fazem parte do sistema retículo endotelial, que tem essa função de transformar a hemoglobina, né, as hemácias, em pigmentos da bile, tá bom? Então uma característica desse vírus é que ele apresenta tropismo viral. Ele vai ter uma tendência, né, de sempre parasitar células hepáticas e algumas células do sistema retículo endotelial. Beleza? Tranquilo? Outra característica que a gente vai ter do ebola é que ele vai ter uma manifestação súbita de sintomas. O que isso quer dizer? Os sintomas aparecem muito rápido, questão de 24 horas, o camarada, né, a pessoa, o paciente, a vítima, a pessoa doente, a pessoa com ebola, ela já vai manifestar esses sintomas. Quais são esses sintomas? Tem uma série deles, tá? E desse último aqui, esse último sintoma, ele vai se desdobrar em outros sintomas. Então vamos ver quais são os sintomas. Febre, até mesmo porque o nome da doença é febre hemorrágica ebola. Tem uma febre acompanhada de várias hemorragias. Por que várias hemorragias? Porque são vários tipos delas, são vários tipos de hemorragia que acontecem ao mesmo tempo. A gente vai chegar lá. Então febre, calafrios, justamente porque o calafrio, quando a temperatura do seu corpo está muito alta, você perde calor para o ambiente. À medida que você vai perdendo calor para o ambiente, o seu corpo ele vai promovendo algumas ajustes ali, digamos, para não deixar que essa perda de calor aconteça. Então levantar o pelo, por exemplo, e aí nessa perda de calor você tem o calafrio, tá? Que é um mecanismo para o seu corpo não perder tanta temperatura. Mas como você está com a temperatura alta, essa perda de calor para o meio ela é inevitável. Então por isso que você tem calafrios. Outro sintoma bem característico é dor de garganta. Então a pessoa que está com ebola, ela tem dor de garganta. Então ela sente a garganta raspando, né? Tem dor ao engolir, na hora de tomar água, na hora de comer, fica com a garganta inflamada, tá? A anorexia, porque a pessoa ela tem uma perda, ela tem uma falta de apetite, e aí ela não come, e essa falta de apetite, né, devido a todos esses sintomas, então a pessoa vai ter, falta de apetite, vai ter náuseas, vai ter prostração e vai ter dores abdominais. Então ela vai sentir um monte de coisa ao mesmo tempo e a pessoa a primeira coisa que ela vai fazer é parar de comer. Quando a pessoa está muito mal, ela está muito doente, quais são a primeira coisa que a pessoa deixa de fazer? É comer, ela perde o prazer de comer. Como esses sintomas eles são muito agudos, ou seja, eles são muito presentes, eles aparecem muito rápido, a pessoa ela meio que para de comer quase que imediatamente, quase que 100%. E aí nessa perda, em questão de 2, 3 dias, a pessoa ela tem uma perda muscular considerável, uma perda muscular muito grande e fica com esse sintoma de anorexia, tá? Já expliquei em outras aulas que a anorexia nem é sempre
aquela doença psicológica em que a pessoa se enxerga sempre acima do peso, sempre gorda mesmo estando magra. Não, a anorexia ela pode ser uma doença que a pessoa ela tem uma perda considerável da sua massa corporal, né? Perder massa corporal, perder massa magra, perder peso não é bom para o funcionamento do nosso organismo. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então tá aí. Anorexia, náuseas, prostração, como eu falei, e dores abdominais. Por último, a gente vai ter o que a gente chama, um sintoma que a gente chama de exantema de tronco. O que é um exantema de tronco? São erupções cutâneas. O que é erupção cutânea? Devido a várias hemorragias que vão acontecer, né, na manifestação dos sintomas do ebola, várias hemorragias, o que acontece? O corpo da pessoa vai ficar cheio de erupções, cheio de hematomas, né, cheio de manchas vermelhas decorrentes desses múltiplos sangramentos, decorrentes dessas múltiplas hemorragias. Então, porque o exantema é justamente essa erupção cutânea, esse hematoma causado por sangramento. Então, exantema de tronco é porque a pessoa tem da cintura para cima um acometimento, né, quase que total, digamos assim, do tronco para cima, da manifestação desses sintomas. Então, a pessoa fica cheia de manchas vermelhas espalhadas por todo o tronco. Justamente essas manchas são decorrentes das hemorragias múltiplas que o indivíduo vai sofrer. E quais são essas hemorragias? Quais são os sintomas que vêm acompanhados desse exantema? Esse exantema de tronco ele é um pacote de sintomas. Então, quais são esse pacote de sintomas? Né? O que é esse pacote de sintomas que vem acompanhado aqui com esse exantema de tronco? Vou trocar o quadro, tá? Vou escrever bonitinho aqui quais são esses sintomas e a gente já volta, tá? Não sai daí que a gente precisa ainda trocar uma ideia grande ainda sobre o ebola, tá? Não sai daí que eu já volto. Beleza, senhoras e senhores? Voltamos aqui então, vamos para a segunda parte, né, daí do ebola, dessa doença terrível. Vamos ver aqui mais alguns sintomas e fechar essa aula aqui. Então, ó, manifestações hemorrágicas com exantemas. O que são os exantemas mesmo? São essas erupções, né, essas manchas decorrentes dos sangramentos múltiplos que essa doença causa, certo? Então, quais que são as manifestações hemorrágicas que a pessoa vai ter? Geralmente a pessoa ela vai manifestar todas ao mesmo tempo, por isso que o ebola ele é altamente letal, justamente por causa disso, que a pessoa manifesta todos os sintomas ao mesmo tempo. Então, ó, ulcerações sangrentas na boca e nos lábios. O que são ulcerações? Ulcerações são feridas que saem, né, na pele, nas mucosas. Então, a pessoa vai ter ulcerações na boca e nos lábios, né, na pele e na mucosa da boca e dos lábios. Então, a pessoa vai ficar cheia de feridas e essas feridas são extremamente doloridas, tá bom? O que mais? Sangramento vaginal. Então, as mulheres aí, as meninas, as mulheres que pegam ebola, elas começam a sangrar também pela vagina. Então, tem um sangramento vaginal. Então, hemorragia não é a menstruação, né? É um sangramento causado pela presença do vírus, tá? Conjuntivite hemorrágica. Então, o globo ocular da pessoa vai ficar vermelho, vai ficar irritado, inflamado e vai começar a sangrar também, vai ter uma hemorragia localizada no globo ocular ali, então conjuntivite hemorrágica. Além disso, a pessoa também vai ter sangramento gengival. Então, olha só, olha isso. Ulcerações sangrentas na boca e nos lábios, sangramento vaginal, conjuntivite hemorrágica, sangramento gengival. A pessoa vai começar a ter sangramento na gengiva também. Mas não acabou por aí, não. Olha só, hematênese, né? O que é hematênese? Tem gente que escreve hematênese com acento circunflexo, chapeuzinho, igual eu fiz aqui. Tem gente que escreve com acento agudo, tem gente que escreve sem acento. Das três formas, dos três jeitos, está certo, tá? Então, a hematênese, o que é? É a hemorragia estomacal. É quando a pessoa ela vomita e junto com esse vômito vem sangue. Então, a pessoa ela vai estar com uma hemorragia ou do esôfago ou do estômago, mas principalmente do estômago. E aí, associados aos outros sintomas que a gente viu, náuseas, né, enjoos, aí ela vai vomitar. Quando ela vomita, em vez de vir só o conteúdo estomacal, vem o conteúdo estomacal com sangue. Então, se a pessoa está vomitando sangue,
Isso é altamente preocupante. Então, isso é algo que tem que se tomar o devido cuidado, tem que procurar um médico para ver o que é, porque é sinal de que alguma coisa de errado não está certa com esse sujeito, com essa pessoa aí. Então, a hematênese é justamente quando a pessoa vomita sangue, é o conteúdo estomacal mais o sangue, tá? E aí a pessoa também que está com ebola vai ter esse outro sintoma aqui que a gente vai chamar de melena. O que é a melena? A melena é aquelas fezes muito escurecidas, né? Aquelas fezes que saem muito escuras, arroxeadas com presença de sangue. As fezes arroxeadas com presença de sangue, né, que os médicos chamam de melena, é um dos indícios de que a pessoa possivelmente, potencialmente está com hemorragia, do que eles chamam de hemorragia do trato intestinal alto, né? Hemorragia do intestino alto. O que é o intestino alto? É o esôfago e o estômago. Então, se a pessoa está com melena, as chances dela estar tendo, ou isso é um indício de que ela está apresentando também uma hemorragia estomacal ou do esôfago, tá? Então, melena é um indício de que isso está acontecendo, né? Que são aquelas fezes escurecidas com presença de sangue nas fezes, tá bom? Existe um exame que é feito para isso. Se o médico ele suspeitar que você está com algum problema, ele pode pedir um teste de sangue oculto nas fezes. Fez o teste do sangue oculto nas fezes, detectou o sangue, ele vai investigar para ver qual que é a causa disso, qual que é a causa desse sangramento, aí ele vai investigar para ver qual que é a real, porque ninguém tem hemorragia, ninguém tem sangramento do nada. Ele vai investigar para ver qual que é o real motivo disso aí. Então, o sangue oculto nas fezes é o exame que se faz para detectar se a pessoa está ou não tendo sangramentos. Mas no caso da melena, é visível. A gente bate o olho nas fezes do camarada e vê que aquelas fezes têm grande quantidade de sangue ali, tá? E, por último, não menos importante, é uma doença que evolui rápido para óbito. Então, uma das características do ebola é que ela mata muito rápido, em questão de dias aí a pessoa vem a óbito, tá? Quais seriam aí as medidas profiláticas então? Então, eu coloquei aqui isolamento dos doentes. Os doentes que estão com ebola, eles têm que ficar literalmente isolados. E aí, a pessoa, os médicos que vão tratar esse doente, eles têm que vestir, né? Tem toda uma vestimenta, eles vestem todo um aparato, parecendo astronauta, e aí o ambiente que essa pessoa tá tem que ser esterilizado, né? Esterilizado, assim, tem que jogar um desinfetante, tem que limpar a roupa de cama do camarada, tudo tem que ser trocado de tempos em tempos, justamente porque é um vírus também que é altamente contagiante. Então, aquelas coisas que a gente vê em filme, os médicos com aquela roupa, há uns anos atrás teve um surto de ebola no mundo, graças a Deus que não virou uma pandemia de ebola, senão possivelmente a gente não estaria aqui para contar essa história, porque ele mata mais do que a Covid-19 mesmo. Então a gente está, no momento que eu estou gravando essa aula aqui, a gente está em plena pandemia da Covid-19. Estou aqui um sabadão aqui gravando essa aula para vocês, tem só eu aqui no estúdio, né? Mas a gente está em plena pandemia da Covid-19. A Covid-19 mata muito, é um vírus, né? O SARS-CoV-2 é um vírus muito letal, mas o ebola é mais letal ainda. Então, graças a Deus que teve esses surtos eles foram pontualmente ali contidos, né? Controlados, e não se teve uma pandemia de ebola, porque se tivesse tido uma pandemia, a chance da nossa espécie ser extinta numa dessa era muito grande, né? Porque ele mata. Como eu falei, a evolução para óbito ela é muito rápida, tá bom? Então, isolamento dos doentes, tem que isolar o camarada de qualquer jeito, totalmente isolado, né? Medidas de vigilância sanitária, o acirramento das medidas de vigilância sanitária, né? Tem que ser fechados portos e aeroportos, justamente para frear a circulação do vírus, porque a gente sabe que o vírus ele circula mesmo quando as pessoas viajam, levam os vírus de uma cidade para outra, de um continente para outro, justamente por isso que hoje a gente está vivendo esse problemão aí da pandemia da Covid-19, veio muito porque as pessoas, né, durante o início da chegada do vírus, houve muitas viagens, né, os aeroportos estavam abertos, muitas viagens, então o vírus circulou, né, muito livremente de um continente para o outro, tá? Então, medidas de vigilância sanitária, então todo produto que entra, os portos e aeroportos, o controle das pessoas que entram e quem sai tem que ser acirrados, tem que ser feito com mais rigor para se conter essa doença terrível. E, recentemente, a União Europeia aprovou também uma vacina, já tem uma vacina para o ebola, e essa vacina
ela já está em vias de ser distribuída para o mundo inteiro, para que o mundo todo seja imunizado contra essa doença. Então é um ganho, é uma conquista muito grande para a humanidade a vacina contra esse vírus também, que é altamente letal. Tá bom? Por último, não menos importante, não existe um tratamento específico para o ebola. Então, a pessoa que pega o ebola, não existe um remédio que ela pode tomar para ficar curada do vírus. Então, assim, no caso do ebola, o que mais tem que se fazer para não deixar com que a pessoa... né, na verdade, quando a pessoa pega o ebola, dificilmente, né, pelo histórico que a gente teve, dificilmente a pessoa sobrevive. Tá? Então, o que tem que se fazer são as medidas mesmo, intensificar as medidas profiláticas para a pessoa não pegar. Então, a principal delas aqui é justamente a vacina. Uma vez que a pessoa está imunizada, ela não vai pegar. Se a pessoa pega, não existe um tratamento específico. Então, tem que contar mesmo aí com a capacidade do seu sistema imune de combater esse vírus, que é baixa. Não que o nosso sistema imune não tenha capacidade, ele tem. Só que a evolução desses sintomas, ela acontece de maneira muito rápida, então não dá tempo do nosso corpo gerar a resposta imune contra esse vírus. Por isso que ele mata, por isso que ele é tão letal, mais letal, inclusive, do que a Covid-19. Beleza, meus queridos? Tranquilos? Doençazinha sinistra, né? Cabulosa. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta com mais doenças causadas por vírus. Não acabou ainda não, ainda tem uma série delas ainda pra gente discutir, pra gente aprender a trocar ideia, beleza? Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo. Até a próxima aula. Valeu, tamo junto!